Matheus, né? Como eu estava dizendo, a gente tem que manter imparcialidade, mas a gente conhece, o bom é que a gente conhece todo mundo e que a gente não conhece, a gente passa a conhecer agora. Que coisa maravilhosa, que tem pessoas que a gente não tem tanta aproximação, como vários que já passaram aqui, mas que bom é a gente conhecendo, se apropriando. Isso que eu estava dizendo, Matheus, é o que a rádio traz pra gente, essa apropriação, a aproximação das pessoas, e o povo também está aqui na live, está aqui assistindo no Instagram. Matheus, seja bem-vindo. Fala um pouquinho de você. Obrigado, Juliene. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a você, Juliene, a todos os presentes, aos ouvintes. Juliene, sou conselheiro desde 2016. Atualmente ainda conselheiro. Sim. Entrei no Conselho Tutelar como um dos conselheiros mais jovens da Bahia. Né? Na idade que se cumpre a idade mínima, né, para conselheiro tutelar, que é 21 anos. Durante esse período, amadureci como pessoa, melhorei como conselheiro e acredito ter melhorado também o Conselho Tutelar de Conceição de Jacuípe. Resumindo, você já está no segundo mandato? Isso. Está galgando o terceiro? Isso. Como é que você avalia o antes, o durante e o futuro? Né? O antes, o pessoal tem falado muito, Matheus, que a gente precisa entender a questão da juíza na cidade, da promotora. Isso precisa ser reforçado. Mas, além disso, o que é que você encontra como é que você avalia esse trabalho? E é muito importante isso, Julinho, porque foi durante esse período que eu fui conselheiro, durante esses anos, muitos desafios foram encontrados. E digo isso também para os candidatos que se preparem para desafios, né? Que ser conselheiro tutelar é um desafio. A gente passa por diversas dificuldades, não só dificuldades do dia a dia, mas também dificuldades em questão de... A gente teve momentos em que não tivemos juízes titulares no município, não tivemos Ministério Público, então isso acarreta também no funcionamento do Conselho Tutelar, né? Porque nós temos as nossas deliberações, encaminhamos, mas não tivemos resposta. Então nós passamos muitos anos sem juízes e promotores titulares no nosso município. Então, às vezes, o conselheiro tutelar, nós temos uma legislação, né, que o Conselho Tutelar vai seguir aquela legislação, mas na prática, às vezes existem fatos em que a gente nós não estamos com previsões legais para isso. Então, o Conselho Tutelar, ele é um pouquinho de tudo. Sim. O Conselho Tutelar, na ausência de juiz, promotor, ele tem que se desdobrar, né, para poder dar conta daquela demanda. Então, o Conselho Tutelar, dentro dele, ele é um pouquinho juiz, ele é um pouquinho promotor, ele é um pouquinho psicólogo, ele é um pouquinho assistente social, mas eu tenho isso para mim, que eu trouxe desde 2016, que é a evolução do Conselho Tutelar também nesse ponto, que é a proximidade do Conselho Tutelar com os órgãos. Sim. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, mas sozinho ele não funciona, né? Nós precisamos da rede de apoio, nós precisamos do executivo, nós precisamos do legislativo, que já nos auxiliou muito durante esse processo, na nossa evolução do Conselho Tutelar. Então, é uma autonomia, mas que nós precisamos de parcerias, e eu venho trazendo isso desde lá de 2016, a proximidade do Conselho Tutelar com os órgãos, para poder trazer uma maior eficiência nas demandas do Conselho Tutelar. Então, que bom que está evoluindo o trabalho. Mas você faz parte dessa evolução. Fala um pouquinho de você, né, Matheus? Você tem que falar agora de você. Já falou dos órgãos, também o povo tem que sair de casa dia 1º para votar em Matheus. Juliene, primeiramente, eu sou um admirador do órgão Conselho Tutelar. Entrei a concorrer o pleito, né? E lá em 2015, nas eleições de 2015, porque eu era admirador do Conselho Tutelar, do serviço prestado pelo Conselho Tutelar. Hoje, conselheiro, me identifico bastante com o órgão do Conselho Tutelar pelo serviço prestado. Durante esse período, me capacitei, né, para poder ser um conselheiro melhor. Eu sei que a gente, por mais que tenha experiência, a gente tem também adquirir conhecimento, a gente tem que estar em constante evolução. Hoje me sinto ainda mais preparado, né, pela experiência vivida, pelo conhecimento adquirido durante esse período, e peço ao eleitor, né, para poder dar continuidade nesse trabalho de grande importância, que possa dar mais esse voto de confiança, né? Isso. E sim, mas o voto em Matheus. E qual a sua formação? Fale de você enquanto pessoa que está lá, candidato, porque tem uma história de você por trás, né? Com certeza, eu sou bacharelando em Direito, né? Então, por isso também me trouxe aquela curiosidade de poder conhecer de fato a legislação do Estatuto da Criança e Adolescente, que é pouco falado, né? Inclusive dentro da faculdade a gente não encontra, é algo que
que eu acredito que pode ser até mais trabalhado dentro da sociedade, porque nós somos conselheiros, mas é importante que a sociedade também conheça o que é o Conselho Tutelar, o que é o ECA, quais são as atribuições do Conselheiro Tutelar, que muitas vezes existe essas distorções de quais são as competências do Conselho Tutelar, acha que o Conselho Tutelar faz tudo, né? Mas tem suas atribuições, a importância do cidadão conhecer também o Estatuto da Criança e Adolescente para poder auxiliar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar ele tem essa parceria também com a sociedade, porque se não chega denúncias, o Conselho Tutelar também não fica sabendo, o Conselho Tutelar não atua, né? Isso. Então, por isso também a curiosidade na época de conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente e poder viver dentro disso, para poder de fato saber o que é o Conselho Tutelar. Amém. Tem mais alguma coisa? Fala aí, porque a gente está finalizando o tempo. Fala um pouquinho, peça seu voto. Agora peça seu voto. Eu, Mateus. como conselheiro, Sim. primeiramente vou falar como cidadão, né? Sim. Como cidadão e como admirador do órgão Conselho Tutelar, sei a importância que é o órgão Conselho Tutelar, e eu primeiramente quero pedir como cidadão, primeiramente não pedir o voto, mas pedir ao cidadão, por não ser um voto obrigatório, Sim. venham fazer esse apelo para que o cidadão compareça às urnas, independente de quem que vai votar, que faça essa avaliação. Nós temos hoje 23 candidatos, esse voto consciente é importante, não vou aqui ser hipócrita de vir, me deu voto e tudo mais, porque eu também sou admirador do Conselho Tutelar, independente de eu estar lá ou não, eu admiro esse trabalho. Peço que o eleitor tenha esse voto consciente, porque é isso que vai determinar o futuro do Conselho Tutelar pelos próximos 4 anos, né? Esse é o pedido como cidadão. E venho agora como candidato, né? Sou grato pela oportunidade, grato pelo que tem sido o Conselho Tutelar, e venho pedir encarecidamente o voto para poder continuar esse trabalho de tamanha importância. Meu nome é Matheus Assis e o número é 888. Pois é, Matheus, muito obrigado. Vamos marcar novos eventos, a gente só vai fortalecer essa eleição. Obrigado pela oportunidade e boa noite. Amém. Gente, Matheus 888, Matheus Assis. Vamos lá, Luiz.